Olá, vamos abordar algumas questões relevantes sobre o que é a economia verde, a economia ecológica e a economia convencional, né? E bem sabemos o quanto hoje o planeta ele sofre em função de devastação e exploração dos recursos naturais para prover a sociedade de inúmeros bens e serviços. Sabemos também que essas necessidades elas estão cada vez mais evidentes em função não só da própria mudança de comportamento das pessoas, como também em função do número de pessoas que habitam esse planeta. E é claro que a necessidade humana e a recuperação dos recursos naturais é diferente, porque a necessidade ela vem primeiro, as pessoas querem consumir, precisam consumir muitas vezes até por questão de sobrevivência, e por sua vez os recursos naturais eles não conseguem se recuperar, né? Uma vez que você derruba, por exemplo, uma floresta, para reflorestar exige um certo tempo, mas até que essa floresta ela já esteja de pé e pronta para produzir, as pessoas já estão com fome e vão consumindo o que aparece. Para diminuir o impacto sobre o planeta da exploração predatória dos recursos naturais, é preciso, então, colocar em prática a chamada economia verde. A economia verde nada mais é do que aquela economia que se faz reaproveitando os recursos já existentes, como aqui nesse caso mostramos a transformação de uma garrafa PET que iria para um aterro sanitário, por exemplo, ou poderia até mesmo ser transformado em um recurso, mas o mais comum é hoje encontrarmos isso em um aterro sanitário ou perdida em uma enchente qualquer em uma grande cidade, por exemplo. Estamos transformando em outro produto que vai servir como suporte, por exemplo, aqui de um aparelho celular. Essa é a economia verde, a baixa emissão de carbono, porque estamos utilizando, reaproveitando um produto já existente, utilizamos menos energia, porque afinal de contas aqui essa garrafa ela já existe, né? Então ela está apenas sendo transformada, né? E é preciso que a sociedade ela entenda que a economia verde ela é importante para diminuir o impacto da exploração dos recursos naturais e o impacto no clima. As mudanças climáticas, elas afetam o planeta como um todo. Vamos ver esse exemplo. Verkhoyansk, no extremo norte da Sibéria, para lá do Círculo Polar Ártico, está consagrada no Guinness como a cidade com maior amplitude térmica do mundo. O recorde de frio é de 68 graus Celsius negativos, enquanto o recorde de calor era de 37 graus. Era porque o número foi batido no... Notamos o quanto isso prejudica o meio ambiente. E é claro que, por sua vez, as observações referentes às mudanças em todas as partes do planeta fazem com que os prejuízos eles sejam inimagináveis. O prejuízo mundial com as baixas temperaturas afeta todo o planeta. Vejamos Este morador de Novosibirsk, na Sibéria Ocidental, mostra a temperatura, 41 graus negativos. O frio é tamanho que ele se prepara com luva e touca para fazer uma experiência simples, mas congelante. Da sacada do apartamento, no 7º andar, Dmitry joga a água fervendo para baixo e ela vira neve no mesmo instante. As temperaturas estão em queda livre na Rússia desde a semana passada. Os termômetros na capital Moscou marcaram menos 16 graus. Logo, é preciso reaproveitar os produtos existentes, transformando em novos produtos e assim diminuindo o impacto sobre os outros recursos existentes no planeta. Nesse caso, observamos quando aproveitamos uma garrafa PET ou qualquer outro recurso que possa ser transformado, melhor dizendo, em um suporte para um telefone celular, como mostrado nesse exemplo, estamos nada mais, nada menos do que exercendo a nossa chamada economia verde, né? Economia verde essa que se deve exatamente no reaproveitamento de produtos já existentes, com isso, então, transformando em outro produto, reduz a quantidade de poluentes novos que seriam emitidos
para produzir esse suporte. Por exemplo, reduzimos também a quantidade de lixo que vai para os rios, para os aterros sanitários, né? Ou simplesmente ficam aí perdidos e sendo objetos de verdadeiros assassinatos de tartarugas e outros animais marinhos. Veja, por exemplo, essa questão de pegar um produto já existente e transformar em um outro produto e que tenha uma finalidade para suprir uma necessidade na sociedade. Nesse caso aqui, fizemos um suporte para o aparelho celular. Reaproveitar recursos não é só uma questão de necessidade no contexto atual, né? Vimos aqui as temperaturas na Sibéria, por exemplo, com 67 graus negativo e variando até 37 graus positivo agora em maio de 2020, e nesse caso, se não houver uma atuação mais aprofundada desse conceito da economia verde, não será possível manter esse planeta numa temperatura agradável, um crescimento econômico, porque você aumenta a produção, transforma um produto em outro produto, portanto, há crescimento econômico, e há também o bem-estar, né, que o bem-estar seria determinado pela qualidade de vida da população, porque menos poluição, novo produto, uma nova fonte de receita, e, portanto, essa é uma das vantagens da economia verde nesse contexto, como podemos ver aqui, nessa transformação entre a garrafa PET e um suporte para o aparelho celular. A exploração de recursos naturais no planeta não é novidade. Desde que o homem existe nesse planeta, ele vem retirando os recursos para a sua própria sobrevivência. O problema no contexto atual é que há uma urbanização bastante expressiva em qualquer parte do planeta. Há também as necessidades humanas, elas são cada vez maiores, as pessoas precisam de mais alimentos, mais roupas, mais aparelhos eletroeletrônicos, e para produzir esses produtos existe uma exploração cada vez mais frenética e mais acelerada dos recursos naturais. O problema é que os recursos naturais eles não conseguem se recuperar e aí então acaba gerando efeitos climáticos com excesso de chuvas em diversas partes do planeta, inundações, aumento de temperatura, né, mudanças na vegetação, né. Agora, por exemplo, percebemos em diversas partes do mundo o problema das queimadas nesse período, em maio de 2020, é muito frequente em função do aumento das temperaturas, e isso tem sido um problema. Daí a necessidade de fazer com que a economia verde, ela então acabe sendo colocada em prática. Não é só uma questão de sobrevivência do planeta, mas uma questão também de fazer com que os recursos naturais eles tenham tempo de se recuperar. Pois, afinal de contas, com a economia verde, se faz o reaproveitamento dos produtos existentes, transformando em novos produtos, e então, nesse processo, não tem o aumento na emissão de carbono, não tem o consumo de energia acelerado, o consumo de matéria virgem nesse processo, e isso, então, é extremamente vantajoso, né? Que é diferente da economia convencional,